A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que bom nós podermos invocar a Santíssima Trindade sobre nós, que bom podermos recorrer a um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que está pronto sempre para nos ajudar, para nos acolher. Então nós estamos estudando sobre os mistérios da Santa Missa, toda a Sagrada Liturgia, né? Claro que não é um estudo sobre liturgia que nós estamos fazendo, estamos estudando os mistérios da Santa Missa. Mas pela Sagrada Liturgia nos é revelado muita coisa. E isso é a alegria da Igreja, a Igreja que é nossa mãe e nossa mestra. Então hoje nós vamos continuar com a parte, quando nós entramos na Santa Missa, né, com a parte da liturgia da palavra. Então, o que compõe a liturgia da palavra, né? Esta parte da Santa Missa? Porque até nosso último encontro nós estudamos até a oração da coleta, né? Se você ainda não foi estudar conosco as aulas anteriores, por favor, vá lá, estude para que você se intere do que nós estamos estudando hoje aqui. Então, quando entramos na liturgia da palavra, ela é composta das leituras bíblicas, né, com o salmo, da homilia, do credo e da oração dos fiéis, tá bom? Então tudo isso é a parte da liturgia da palavra. Eu estou aqui com o Missal Romano no parágrafo 55. Então, o Missal Romano, como eu já expliquei, é o que rege toda a Sagrada Liturgia, todo o movimento, toda a espiritualidade, né, da Santa Missa. Então, no parágrafo 55, se referindo à liturgia da palavra, diz assim: a parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura com os cantos intercalares. Então, é o Salmo. São o seu desenvolvimento e conclusão a homilia, a profissão de fé e a oração universal ou a oração dos fiéis. Então, oração universal ou oração dos fiéis é a mesma oração. Nas leituras comentadas pela homilia, Deus fala a seu povo, revela-lhe o mistério da redenção e salvação e oferece-lhe o alimento espiritual. Pela sua palavra, o próprio Cristo está presente no meio dos fiéis. O povo faz sua esta palavra divina, com o silêncio e com os cânticos, e a ela adere com a profissão de fé. Aí continua no parágrafo 56. Então, vocês repararam que nesse parágrafo 55, né, ele nos fala, Deus fala a seu povo. Então, você precisa estar preparado com os seus ouvidos, né, os ouvidos do coração, da tua alma, para entender, porque Deus está falando naquela hora. Por isso que é muito importante os leitores, eles lerem com muita piedade, né, proclamando a palavra de Deus. Você não pode ler a palavra de Deus na Santa Missa, a primeira leitura, a segunda leitura, mesmo os salmos, né, ou cantado ou lido, de qualquer maneira, porque o povo precisa entender, né, entender exatamente o que Deus está falando para nós, porque estamos invocando o nome do Senhor, estamos lendo a palavra sagrada de Deus. Então aqui continua falando, no parágrafo 56. A liturgia da palavra deve ser celebrada de modo a favorecer a meditação. Por isso que ela precisa ser bem lida devagar. Deve, por isso, evitar-se completamente qualquer forma de pressa que impeça o recolhimento. Haja nela também breves momentos de silêncio, adaptados à Assembleia reunida, à Igreja reunida, nos quais, com a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos pedir para o Espírito Santo, né? Com a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus possa ser interiorizada e se prepare a resposta pela oração que será feita, a oração dos fiéis. Pode ser oportuno observar esses momentos de silêncio depois da primeira e da segunda leitura e, por fim, após a homilia. Por isso que muitos padres, depois da homilia, eles fazem um minutinho de silêncio, para que nós pensemos em tudo que nós acabamos de ouvir até ali.
Então deve ser mais uma instrução do Missal Romano no parágrafo 57, sobre as leituras bíblicas. Diz assim: nas leituras bíblicas põe-se aos fiéis a mesa da palavra de Deus e abrem-se-lhes os tesouros da Bíblia. Então, na mesa da palavra, nós estamos abrindo as sagradas escrituras, né? Isso é um tesouro que nos é oferecido. Convém, por isso, observar uma disposição das leituras bíblicas que ilustre a unidade de ambos os testamentos, Novo e Velho Testamento, e da história da salvação, o Evangelho. Não é lícito substituir as leituras e o salmo responsorial que contém a palavra de Deus por outros textos não bíblicos. Então você não pode jamais, em tempo algum, ler alguma coisa na Santa Missa, na liturgia da palavra, que não seja as leituras bíblicas, né? Porque é a palavra de Deus. Ah, mas tem uma poesia tão linda que não sei que fulano que escreveu, então nós vamos, do que rezar o salmo da missa, o salmo bíblico, nós vamos pôr esse poema. Não pode, meu irmão. Não adianta você brigar com o padre, não adianta você brigar com a equipe de liturgia, né? Por quê? Porque é ordem da igreja, é regras que o Espírito Santo foi regendo para nós. E isto é na missa desde que existe a missa, né? Desde os primórdios, como eu mostrei nos nossos anteriores estudos, né, nós temos relatos do ano 160 dizendo de como era a missa, e é assim até hoje. Toda a estrutura é a mesma. Houve algumas modificações, mas a estrutura é a mesma. Então você não pode brincar com o santo sacrifício da missa, porque é um mistério espiritual em que nós estamos inseridos e celebrando o Senhor. Estamos celebrando a Páscoa do Senhor em toda a Santa Missa, não é? Então, por favor, sabe, ame a igreja e obedeça a igreja. Quem obedece não erra. Eu já fui em missas, infelizmente fui, né, onde que foi trocado o salmo por uma música de um cantor famoso. A hora que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, né? Eu orei. Então eu orei pela conversão da equipe da liturgia, orei pela conversão do sacerdote, porque eu falei, não pode desobedecer, né? Então eu não sei aonde você está me ouvindo, né? Você não pode fazer com a Sagrada Liturgia o que você quer. Não podemos. Estamos, nesta hora, como nós vimos desde o nosso primeiro encontro, inseridos numa espiritualidade profunda. E não se brinca com Deus. Nós o servimos. Então, se servimos, somos servos. O servo obedece, né? Então, a nossa igreja, ela vive em espírito de revelação. O Espírito Santo vai revelando, vai guiando, vai falando à igreja. Porque Deus fala, Deus dirige, Deus coordena. Lá na sua casa, você deixa alguém de fora fazer o que quiser dentro da sua casa? Não. Porque você coordena tudo aquilo, não é? Então, na igreja também, o Espírito coordena todas as coisas. E Jesus junto ao Pai e ao Espírito Santo, adorado. Nós, por Jesus, adoramos o Pai. Né? Por Jesus, nós adoramos o Pai. Então, nós não podemos prestar um culto de adoração do jeito que nós queremos. Nos é ensinado como adorar a Deus. Então, a liturgia da palavra tem este poder, né, de nos transformar, de mexer conosco. Então, como nós vimos no parágrafo 56, quando disse assim, num certo momento, que é pela... a homilia, ela nos explica o Velho e o Novo Testamento, né? Então, o catecismo da Igreja Católica, pega o seu catecismo, eu estou aqui com o meu, queria abrir com você no parágrafo 128, né? Como nós vamos entendendo a liturgia da palavra, como nós vamos entendendo a palavra de Deus. Então, diz assim, no parágrafo 128, a Igreja, já nos tempos apostólicos, então, o que é tempos apostólicos? Na época dos apóstolos. Então, a igreja, já no tempo dos apóstolos, e depois, constantemente na sua tradição, quer dizer, foi dos apóstolos e vem vindo, né?
e na sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos. Como é que é explicado? Aqui diz, graças à tipologia. Esta discerne nas obras de Deus, contidas na antiga aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho encarnado. Então, nós vamos aprendendo que tudo que foi anunciado no Velho Testamento é plenificado, né, na pessoa de Jesus. De Jesus, porque Jesus é o Deus encarnado. Em Jesus se cumprem as Escrituras. Parágrafo 129 nos diz assim: por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva o seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. Então Jesus disse, eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas eu vim para levá-los à perfeição, à plenitude. De resto também, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Amém? Então, a tipologia, parágrafo 130, a tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, que é esse plano de salvação. Então a tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. Estamos caminhando para isso. Então, Deus já é tudo em todos pelo santo batismo, por estarmos inseridos no corpo místico de Cristo. Mas isso está sendo cada vez mais planificado e será totalmente planificado na volta de Jesus com a nossa ressurreição e com a instauração definitiva do reino de Deus aqui. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem, ao mesmo tempo, etapas intermediárias desse plano. Amém? Lembra quando nós estudamos sobre a igreja lá nas nossas primeiras aulas? Né? Então nós vamos entendendo como a igreja foi sendo gestada, como a igreja foi sendo prefigurada, até que ela se manifesta, né? Então, você pode estar me perguntando, mas dá um exemplo de tipologia. Por exemplo, nós temos alguns. Adão é o Cristo hoje, né? Adão pecador e o Cristo obediente perfeito. Por exemplo, o maná que caiu lá com Moisés. O maná hoje, o pão que desceu do céu. Quem é o pão que desceu do céu? É Jesus. Hoje é a Eucaristia. Moisés mesmo, né? Moisés não foi o libertador de Israel? Então ele é de novo Jesus. Jesus é o nosso libertador. Israel foi formado por Deus. Israel foi amada por Deus. Hoje quem é Israel? É a igreja. Né? Então a igreja é a dileta esposa de Jesus. Eu, você, todos nós. Né? Então essa é a tipologia, né? Nós vemos Jesus no Velho Testamento, né? Então isso é a tipologia. E é maravilhoso, porque daí o padre, né, na sua homilia, ele vai nos explicando e nós vamos entendendo todas as coisas. Então agora, junto com você, eu quero pegar, para nós encerrarmos esta parte, a Bíblia. Vamos pegar a nossa Bíblia então. Pegue a sua segunda carta de Timóteo. Pegue a sua Bíblia, né? Segunda carta de São Timóteo, capítulo 3. Então, quando a igreja nos ensina a palavra, ela tem que ser interiorizada para ser vivida. Então, diz assim em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo
Vamos pegar o versículo 14, desde o versículo 14. São Paulo falando com Timóteo, né? E é muito legal porque, sabe, na Bíblia mesmo você encontra a carta aos Efésios, não é? Então Éfeso era uma cidade onde moravam os Efésios. E Timóteo era bispo em Éfeso. Olha que lindo. Então, Paulo escrevendo ao bispo Timóteo, isso chega na nossa mão. Olha isso, os ensinamentos apostólicos aqui serem lidos e meditados e aprendidos. Então diz assim, esse tesouro, né? Diz assim, versículo 14. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem aprendeste. Então, no nosso caso, nós estamos aprendendo com Deus, com a Santa Igreja. Nós sabemos de quem estamos aprendendo. Desde a tua infância, conheces as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras. Então, desde pequeno, os católicos, nós somos catequizados, a gente vai na catequese. Além de ter a nossa catequese com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos avós, com a nossa família, daí, numa certa idade, você é levado à igreja. Então, para que nós vamos, né, a gente já vai se inserindo da palavra de Deus. Por quê? Olha o que ele diz. Porque essa palavra divina, ela tem o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação. Pela fé em Jesus Cristo. Então, pela fé em Jesus Cristo, a palavra nos revela Jesus e isso gera salvação na nossa vida. Por quê? Porque nossa igreja, nós somos a única religião, a religião cristã, né? Nós, a Igreja Católica, a única igreja, gente, me fale que o Deus da religião, o Deus fundador da religião salva o seu fiel, garante a ele salvação, perdão de pecados, né? Que outro Deus perdoa pecados? Você não percebeu isso, meu irmão? Olha, nós já estamos assim há tanto tempo estudando na escola da fé, eu te mostrando a riqueza da igreja, a riqueza de ser cristão, né? Paulo vem falar aqui, é por Jesus Cristo que nós temos a salvação, é conhecendo as Escrituras que nos é revelado esse plano de Deus para nos salvar, né? Então isso é muito sério. E continuando, aqui ele fala no versículo 16. Então essa escritura, né? Toda a escritura, na minha Bíblia está a escritura com E maiúsculo, porque são as sagradas escrituras, a Bíblia sagrada, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil, então ela é inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou homens que escrevessem. Por isso que hoje nós temos os exegetas na nossa igreja que nos explicam toda a etimologia da palavra, como ela foi escrita, os costumes da época, para ela ser bem interpretada. Porque ela é inspirada por Deus e é útil. Útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Tudo isso, você fala para mim, quantas vezes a palavra de Deus te repreendeu? Você falou, nossa, eu estou fazendo errado, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso obedecer o Santo Evangelho, né? Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Feliz de você, feliz de mim. Quantas vezes a palavra de Deus me repreendeu, né? Me corrigiu e eu fui edificado, eu fui curado, eu fui liberto de mim mesmo, dos meus pensamentos loucos, entendeu? E aí continua, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Toda boa obra. O homem temente a Deus, eu digo assim, o gênero humano, aquele que teme a Deus é feliz, porque o temor de Deus nos impede de fazer um monte de coisa errada. Graças a Deus. Vamos pegar agora Hebreus, né? Pegue na sua Bíblia, Hebreus capítulo 4. Presta atenção que essa palavra de Hebreus vai nos falar, como ela é séria. Por isso que na Sagrada Liturgia, a igreja dá tanto ênfase, tanto respeito, nós temos que ser piedosos à palavra de Deus. Então diz assim, no versículo 12, então Hebreus capítulo 4, versículo 12. Presta bem atenção como ele começa esse versículo. Pois a palavra de Deus é viva. Presta atenção nisso. A palavra de Deus é viva, eficaz
é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha, 2 gumes é quando a faca corta dos 2 lados, hein? Né? A espada era assim. Eles estão dizendo que é mais ainda penetrante. A palavra de Deus penetra na minha mente, na minha alma, no meu coração. Penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. Você pode esconder tudo de todo mundo, menos da palavra de Deus, menos da voz de Deus. Você não consegue esconder. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Amém? Então, olha só, o que a palavra vem nos dizer, pois a palavra de Deus é viva e é eficaz. Então, eu aprendi com meus amigos judeus que eles falam assim para mim: a palavra de Deus, ela é viva, Luiz, e ela realiza uma obra. Então, a palavra de Deus é viva. Quando você fala, aquilo se realiza, aquilo se cumpre. Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque as coisas que você fala se cumprem. Cuidado para não estar amaldiçoando, né? Tem mãe que chega para o filho, tem 2, 3 filhos, esse meu filho aqui é uma bênção, vai dar tudo certo, ele vai ser um grande homem, uma grande mulher na vida, porque é estudioso, é maravilhoso. Aí você olha para outro filho e fala assim: esse não vai dar nada, ele não gosta de estudar, ele é desobediente. O que você acabou de fazer? Você abençoou um e amaldiçoou o outro. Quando você pega o teu salário na mão, você consagra a Deus, você paga o seu dízimo dele, ou você pega teu salário e fala assim: ixi, essa merreca não vai dar para nada. Aí, o que você acabou de profetizar, de falar com a tua palavra, que o teu salário não vai dar para nada? Precisamos abençoar. A palavra na boca do cristão é algo vivo, ela é eficaz. Quando você fala para você mesmo: eu sou burro, eu não aprendo nada, nada dá certo na minha vida. O que você acabou de profetizar para você? Quando você acorda de manhã, tem dias que a gente acorda de mau humor. Se você falar: eu tô péssimo hoje, meu dia vai ser uma droga. Desculpa falar assim, mas é assim que a gente fala. O que você acabou de profetizar? Só maldição sobre você. O dia que você acorda azedo, o dia que teu filho é desobediente, o dia que você recebe seu salário, abençoe. Abençoe. O filho problemático é o que mais precisa de bênção. O salário é o que mais precisa de bênção. Você tem que pagar o teu dízimo devido ao Senhor. O dízimo é um ato de adoração que você presta a Deus. Você mesmo. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo. É o dia que você mais precisa rezar por você. É o poder da palavra de Deus. Amém? Por causa do tempo, eu não vou orar com você aqui agora, mas você, ao terminar essa aula, dobre os seus joelhos, ore. Peça ao sangue de Jesus para que lave todas as maldições sobre você, sobre as que você lançou, que tudo caia por terra destruído. E chame o Espírito Santo e daqui para frente, profetize bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.